O telescópio James Webb já produziu outra imagem que mostra que algo está seriamente errado com o nosso universo. Também nosso espaço está ficando louco. O que isso significa? Que existe algum tipo de inteligência ou nossos cientistas simplesmente entenderam errado? O fato é que, desde o lançamento do novo telescópio, estamos vivendo uma crise na ciência mundial, do tipo que nunca vimos antes. Parece que as novas descobertas estão tentando nos dizer algo urgente, mas até agora, os cientistas estão discutindo mais do que nos apresentando novos e reais fatos e verdades. Isso significa o fim de tudo? Não sobrou pedra sobre pedra sem virar. Desde que o JWST nos mostrou imagens de galáxias tão antigas e tão perfeitas que nem deveriam existir. Esse foi o começo de um drama na ciência moderna, que continua até hoje. Mais e mais imagens mostram fenômenos ainda mais loucos e impossibilidades. Nada no jovem universo é como os cientistas pensavam que seria, e agora também está claro que o universo inteiro não é como os cientistas imaginaram. Até agora, os pesquisadores assumiram que o universo era homogêneo, o que significa que suas grandes estruturas eram em grande parte uniformes em forma. Mas agora existem dezenas de indícios de que o universo é, de fato, heterogêneo. E isso chama nossa atenção para questionar alguns dos princípios básicos e suposições sobre a natureza do cosmos, como a ideia de um universo homogêneo. O universo remonta à cosmologia de Albert Einstein, que no início do século XX introduziu a constante cosmológica em sua teoria geral da relatividade, descrevendo um universo estático que nem expande nem contrai. Um pouco mais tarde, ficou claro que não vivemos em um universo estático, mas que o espaço, com todos os seus fenômenos, é altamente dinâmico. Não há nada que não se mova neste universo. No entanto, o físico Alexander Friedmann chegou à conclusão de que as equações de campo de Einstein também funcionam com um universo em expansão ou contração. Georges Lemaitre, então, propôs a ideia do Big Bang, em que o universo se expandiu a partir de um ponto único. Esses desenvolvimentos levaram à ideia de um universo homogêneo e isotrópico, ancorado no chamado princípio cosmológico. Esse princípio afirma que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas, o que significa que ele parece o mesmo em todos os lugares, não importa onde você olhe. Podemos comparar isso a uma paisagem. Uma paisagem homogênea e isotrópica seria como um vasto deserto sem fim, onde a areia é distribuída uniformemente em todos os lugares e onde não há colinas, vales ou outros recursos geográficos. Não importa em que direção você olhe ou para onde vá, a paisagem parece a mesma em todos os lugares, sem lugares preferidos ou especiais. No caso do universo, isso significaria que estrelas, galáxias, nebulosas cósmicas e outros fenômenos são distribuídos aproximadamente de forma uniforme no espaço. Porém, descobertas recentes, feitas pelo telescópio espacial James Webb e por outras observações astronômicas, mostraram que o universo pode não ser tão homogêneo e isotrópico como se pensava anteriormente. Os quasares e o Grande Anel provam isso. Pode ser estranho imaginar o universo inteiro como uma paisagem, mas em uma análise mais aprofundada, essa ideia não é tão rebuscada. Apenas as dimensões são um pouco maiores. Aqui, temos galáxias com milhões ou bilhões de estrelas que vagam pelo universo juntas. Filamentos se reúnem em grupos. Nós sabemos de gigantescos espaços vazios, os vazios, buracos negros e outros fenômenos. Todos esses objetos participam do universo cósmico. Pesquisadores agora descobriram que um lado do céu tem cerca de 0,5% mais quasares que o outro lado. Quasares são galáxias extremamente brilhantes, núcleos alimentados por energia de buracos negros supermassivos. Essa distribuição desigual aprofunda ainda mais a sugestão de que a matéria no universo não é distribuída uniformemente, afinal de contas. Uma segunda descoberta que contraria a teoria de um universo homogêneo e isotrópico são duas estruturas cósmicas extremamente grandes: o Grande Anel e o Arco Gigante. Esses fenômenos são formados por galáxias e aglomerados de galáxias.
Essas estruturas são tão grandes que excedem a escala em que o universo deveria ser homogêneo e isotrópico. Basicamente, elas são tão vastas que nossas técnicas de medição falham aqui. Essas megaestruturas mostram que há algo como altas montanhas na paisagem do universo, e ninguém atualmente sabe como elas emergiram ou como se encaixam na estrutura geral. Essas são apenas as últimas descobertas que estão reforçando, lenta mas seguramente, a suspeita de que o universo é heterogêneo. Antes dessas últimas e emocionantes descobertas, já existiam indicações das diferentes taxas de expansão do universo. Diferentes métodos de medição da taxa de expansão do universo deram resultados diferentes. Conhecemos essa diferença como tensão de Hubble. Se o universo não é o mesmo em todo lugar, isso explicaria por que ele não está se expandindo uniformemente. Em algum lugar entre os níveis da radiação cósmica de fundo e os SEIDs, poderia haver uma camada previamente desconhecida do universo ou uma força responsável pelas diferenças nas medições. Ou o universo não está se expandindo uniformemente porque há uma montanha cósmica em algum lugar no caminho. O novo telescópio tem sua parte a desempenhar na pesquisa atual. Cientistas usaram o telescópio espacial James Webb para confirmar a tensão de Hubble. Mas por que a radiação cósmica de fundo mostra uma distribuição uniforme da matéria? Você quer saber um fato realmente curioso e uma teoria fantástica? Vamos dar outra olhada na radiação cósmica de fundo, ou CMB para abreviar. Sim, de fato, ela mostra uma distribuição uniforme da matéria. O CMB é considerado o brilho residual do Big Bang e é radiação de micro-ondas, basicamente uniforme. A radiação originou-se numa época cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo esfriou o suficiente para prótons e elétrons se combinarem, formando átomos de hidrogênio neutro. Esse momento é conhecido como recombinação. Antes da recombinação, o universo era um plasma quente e denso de íons e elétrons que colidiam constantemente uns com os outros e com fótons dispersos. Essas colisões constantes garantiram que a matéria e a radiação no universo estivessem fortemente acopladas e em equilíbrio termodinâmico. Durante esse tempo, a radiação foi fortemente espalhada pela matéria densa, impedindo-a de viajar longas distâncias sem encontrar partículas. À medida que o universo continuou a se expandir e esfriar, as temperaturas eventualmente caíram abaixo de cerca de 3.000 Kelvin, permitindo que os elétrons se combinassem com prótons para formar hidrogênio neutro. Esse processo reduziu drasticamente o número de elétrons livres, tornando o universo transparente para os fótons. Os fótons, finalmente, puderam viajar livremente, e a luz sem obstáculos foi criada. O desacoplamento da matéria e da radiação continuou. Esses fótons liberados são o que vemos hoje como a radiação cósmica de fundo. Era a distribuição uniforme da radiação de fundo cósmico que levou os cientistas a acreditar que o universo era quase homogêneo e isotrópico. Pode ter sido há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo era menor. Mas agora, imagine, e se o universo não estiver se expandindo em um espaço vazio, mas num espaço onde algo já existe? O Big Bang e a distribuição da matéria logo após podem ter sido homogêneos. Mas depois, o universo em expansão encontrou obstáculos que interromperam a homogeneidade. Esses obstáculos podem ser muitas coisas, mas todas elas levam a teorias fantásticas que encantam os fãs do espaço, mas dão dor de cabeça aos cientistas. O antigo conhecimento do Big Bang afirma que o espaço só surgiu com o grande evento. O universo em expansão é o próprio espaço. De acordo com teorias antigas, não existe nada fora deste espaço quântico. A física já provou que o nada não pode existir, e a física quântica mostrou que um multiverso com muitas dimensões aninhadas e incontáveis universos de diferentes formas, tamanhos e naturezas é mais provável do que o universo em que vivemos. E se o nosso universo se expandisse para um espaço no qual outras dimensões de universos e estruturas anteriormente desconhecidas já existissem? Isso, é claro, significaria que ele encontraria obstáculos, enviaria outros universos ou dimensões para longe durante sua expansão,
ou exerceria uma resistência sobre o nosso universo. O Big Bang homogêneo se tornaria, então, não homogêneo como resultado destas considerações. Tais considerações são emocionantes, mas apesar das muitas inconsistências na astrofísica, elas atualmente recebem muito pouco apoio oficial. Atenção, é a nossa própria Terra que prova algo que você não vai acreditar, mas alguns pesquisadores corajosos que apoiam teorias, como a do multiverso, fizeram uma comparação interessante. Nossa Terra também começou como um planeta homogêneo em seus primórdios. Nos primeiros estágios, era uma coleção de gás e poeira, assim como os primeiros sóis. Então, ela se desenvolveu lentamente, tornando-se mais independente e assumindo uma forma individual. Vagou pelo sistema solar, colidiu com outros corpos celestes e sofreu mudanças. No princípio, a Terra era uma brilhante bola quente e a matéria estava uniformemente distribuída. Então, uma estrutura heterogênea desenvolveu-se, pelo menos na superfície. Temos grandes oceanos e massas de terra que não são necessariamente distribuídos de maneira uniforme por todo o globo, mas sim de forma mais aleatória. O Pacífico é enorme, assim como o continente eurasiático. A África, muito grande, é quase diretamente adjacente, enquanto os continentes americanos são alongados e esbeltos. Também temos estruturas mais heterogêneas dentro dos oceanos e nos continentes. Fendas profundas do mar, trincheiras, seções rasas, lagoas, mares, etc. Há desertos, montanhas altas, áreas povoadas e regiões escassamente povoadas que se formaram nas massas de terra. Mas o que podemos aprender com essa falta de homogeneidade em relação ao universo? Nossa Terra mostra muito bem que o planeta mudou ao longo de milhões de anos, de um mundo homogêneo para um mundo heterogêneo, pelo menos em parte. Pelo menos os planetas rochosos mostram vestígios de tais mudanças. Marte, Vênus e Mercúrio também possuem estruturas heterogêneas, embora não tão extremas como na Terra. Se olharmos para o restante do Sistema Solar, os gigantes gasosos são planetas homogêneos que provavelmente dificilmente mudaram sua aparência por milhões de anos. A diversidade de nossos planetas por si só mostra novamente a desigual distribuição de matéria e gás dentro de um sistema solar. Se voltarmos para a paisagem do nosso universo, é perfeitamente concebível que o cosmos assuma características heterogêneas no curso de sua evolução. Devemos aceitar a ideia de que nosso universo é uma entidade ainda mais dinâmica do que pensávamos anteriormente. As últimas descobertas do telescópio espacial James Webb mostraram que nossa ciência estava errada em muitos aspectos. A velha cosmologia está se desintegrando, e agora temos que reconhecer que até mesmo as forças físicas sofrem evolução e mudança ao longo do tempo. Torne-se um assinante agora e fique ansioso por muitos mais vídeos emocionantes.